Olá, tudo bem? Bem-vinda ao canal Curiosidades da Natureza, um lugar em que você aprende sobre as espécies de animais da natureza de uma forma bem interessante. E claro, já se inscreva no canal e acione o sininho para que você não perca nada de interessante aqui, tá certo? Então vamos lá! Você já viu uma água-viva? Creio que sim. E aí, vamos conhecer essa espécie fascinante? Então, venha e juntos vamos conhecer essa interessante espécie. As águas-vivas existem há mais de 650 milhões de anos, há dezenas de espécies diferentes. Existem cerca de 2.000 tipos de águas-vivas. Elas são animais marinhos que podem variar de tamanho, mas todas possuem um único formato de sino, e a grande maioria é transparente. A maioria das águas-vivas vivem na água salgada enquanto algumas vivem em água doce. Existem espécies com menos de 2 centímetros, e a maioria das águas-vivas abrangem de menos de meia polegada, 1 centímetro, a 40 centímetros. Mas há outras com mais de 2 metros de diâmetro, com tentáculos que chegam até 40 metros de comprimento. E não pense que a água-viva é um peixe. Sua estrutura é de 95% água. A água-viva tem um dos nomes mais exóticos entre os animais existentes, afinal, é possível água ser viva? Claro que não. Por mais estranho que possa parecer, isso é basicamente o que acontece com esse animal aquático, que tem um percentual de água muito mais alto que o imaginado em seu corpo. Porém, as águas-vivas, além de serem bonitas, também são perigosas. Sua fisgada, ao mesmo tempo que mata um pequeno animal aquático, muitas das vezes não é fatal aos humanos, mas costuma provocar muita dor, irritação de pele, febre e cãibra nos músculos. Mas claro, toda regra tem a sua exceção e pode sim acontecer casos fatais. Águas-vivas matam mais humanos que tubarões. E então ficou curioso para saber mais? E vejam isso, elas brilham no escuro. Isso não acontece com todas, mas muitas águas-vivas possuem órgãos bioluminescentes, o que as faz brilhar, sendo uma arma para distrair seus predadores naturais. E as águas-vivas também conseguem se clonar. Diferente de cientistas que tentam clonar o ser humano e não conseguem, essa espécie marinha, ao ser dividida no meio, consegue se regenerar, criando 2 novos organismos. Legal isso, não é? E pasmem, elas têm algo que ninguém mais tem, quase a imortalidade. Mas claro, não são todas as espécies que nunca morrem. Sua imortalidade se dá devido à capacidade de se transformar de medusa para pólipo em período de estresse, mantendo-a viva por muito mais tempo. É como se elas voltassem a ser crianças sempre que quisessem que isso acontecesse. E você sabia que não são todas as águas-vivas que possuem tentáculos? A Sifomedusa deepstaria é um desses exemplos. E as águas-vivas não possuem cérebro. Mas isso não as impossibilita de terem controle de suas ações, já que os impulsos são levados através de uma rede nervosa, possibilitando a coordenação e desenvolvimento dessa espécie. Uma dúvida comum é saber qual é o alimento de uma água-viva. De modo geral, ela é carnívora, ou seja, se alimenta de produtos como crustáceos, peixes de porte pequeno, plâncton. Mas as águas-vivas também se alimentam de outros tipos de seres vivos, como medusas, larvas de peixes e ovas. Uma curiosidade da alimentação da água-viva é que, enquanto ela nada, consegue sugar água. Isso faz com que as presas fiquem mais próximas de seus tentáculos. Elas também servem de comida para outras espécies. Tartarugas comem águas-vivas e até mesmo seres humanos a comem. E algo que você não vai acreditar, elas lutam contra a energia nuclear. Nos últimos anos, as águas-vivas foram a causa para o desligamento temporário de diversas usinas, já que elas podem, de forma acidental, entupir os tubos de admissão das usinas, no fundo do mar. Elas já causaram prejuízos milionários. Ainda não se sabe o que atrai os animais para esses tubos, e tudo o que sabemos até o momento é que elas não vão parar até que as fábricas estejam paradas. Se os seres humanos não param de poluir o oceano por boa vontade, aparentemente, vão parar de poluir através do boicote das águas-vivas. E se ainda não perdeu seu fôlego, saiba que as águas-vivas já foram até ao espaço. Em 1991, quase 3.000 medusas da Lua foram ao espaço a bordo do ônibus espacial Columbia. A intenção era ver como a microgravidade afetaria a estrutura desses animais. No espaço, algumas das águas-vivas se multiplicaram, e as que nasceram por lá não sabiam como lidar com a gravidade ao virem para a Terra. E claro,
ela não foi a única espécie animal a ir ao espaço, já foi macaco, cachorro e até moscas. As águas-vivas têm olhos de forma parcial. Apesar das composições corporais muito simples, algumas espécies de águas-vivas podem conter até 2 dúzias de olhos com lente, retina e córnea. As da família Cobozoa, por exemplo, têm visão de 360 graus. Ou seja, elas enxergam bem na água. Isso é interessante, não é? Então, você sabia disso? Conhecia as águas-vivas desta forma antes? Se quer saber mais sobre a natureza dos animais, continue conosco no canal para as próximas curiosidades. E se gostou, deixa o seu like. E até logo!